esquerda está tremendo, para não dizer se borrando. O presidente Lula também está com muito medo da Polícia Federal. Sem a mentira, o PT e a esquerda não existem. E parabenizar a Justiça Federal de Brasília por lavar a alma dos brasileiros e suspender a nomeação desse criminoso chamado Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil. Juiz federal Cata Preta, os brasileiros têm orgulho do senhor, assim como têm orgulho do juiz Sérgio Moro. Lugar de vagabundo é na cadeia. Acusam Lula, depois vem Mercadante, Delcídio, tá todo mundo nesse mar de lama. Se vocês ou algum familiar tivesse com câncer e falasse que água de bateria na veia cura, todo mundo tomaria. Agora, a fosfetanolamina é muito melhor do que isso. Pessoas com relato que tomaram apenas essa pílula melhoraram, tiveram uma sobrevida. As pesquisas com relação a essa pílula seguirão. O vagabundo do presidente Lula, porque não há outra palavra a ser falada, é tido agora como ministro do governo Dilma. Ou seja, um partido de ladrões, esculhambado. Ao nobre deputado combativo Eduardo A Bolsonaro. minha preocupação aqui agora eu volto para os servidores, para vocês, civis e militares, que estão prestes a sofrer, vocês sim, um golpe. Pois está para ser votado aqui nessa Câmara dos Deputados o PLP 257 de 2016. E o que é isso, senhores? São medidas que fazem para renegociar a dívida dos estados com a União, que os senhores passem por alguns desestímulos. Por exemplo, não conceder aumento salarial, não aumentar o efetivo, aumentar a contribuição previdenciária, dentre outros. Se os governantes tivessem apreço pelo dinheiro público, como tem apreço ao seu dinheiro próprio, do seu próprio bolso, isso não aconteceria. E para que o Brasil mude essa mentalidade de que quando dá problema, os servidores ou a população é que tem que pagar através de impostos. Muito obrigado. Eu estou pensando até em processar o Tiririca, né? Ele falou que pior que tá não fica. Olha aí, quem sabe ter o Lula como chefe aí, comandando todas as informações de inteligência da ABIN e da Polícia Federal. É princípio básico do PT, mentir para seguir no poder. Fica aqui a dica de um novato, porém de um policial federal que pretende honrar o seu mandato e atender ao pedido do povo, que em torno de 90% do povo pede o impeachment da presidente mais corrupta que nós tivemos na nossa história. Muito obrigado, senhor. E dizer que o pessoal do agronegócio, sim, é que movimenta esse país, vide a balança comercial, o quanto que a agricultura traz em prol das economias do Brasil, coisa que o MST não faz nem de longe. Se Deus quiser, Brasil e Israel, a partir de agora, terão uma íntima ligação, porque temos muito que aprender na área de agricultura, tecnologia, reuso da água e etc. Para estimular o policial a trabalhar e não deixá-lo ali, fazê-lo escravo. Que eu fiquei curioso para saber essa questão de fim da corrupção no Postales e tirem a mão dos fundos de pensão. Seu presidente, deve ser porque o PT já meteu a mão em tudo. FUNAI, o órgão que trata dos índios, o órgão do governo federal que trata dos índios, invadindo fazendas, ou seja, estimulam o conflito. Bonito, FUNAI. Vamos falar dessas invasões que vocês estão promovendo nas fazendas de fazendeiros que têm terras há décadas, há séculos na região? Isso aí eu estou aguardando até agora o pronunciamento de vossas excelências. Senhor ministro, não vire as costas para o problema. Não faça como fez o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Respeite a justiça, respeite as leis como constitucionalista consagrado que vossa excelência é. Escute não os apelos dos fazendeiros, mas escute a justiça. Sem a justiça, nós não temos a mínima condição de viver em paz, pois pelo uso da força, vai ser olho por olho e dente por dente. E o que nenhuma das partes quer, nem fazendeiros nem indígenas, é que haja ali mais derramamento de sangue. E para terminar, eu digo o seguinte: aqui os fazendeiros são escrachados por deputados de cunho de esquerda, pois eles não têm qualquer apreço à propriedade privada, pois nunca trabalharam para saber o que é ter alguma coisa sua. É como dizia Margaret Thatcher, o socialismo só dura enquanto durar o dinheiro dos outros. A ONU, tão aguerrida na luta pelos estudantes, tem que prezar pela transparência. Quem não deve, não teme. E eu faço aqui um apelo agora ao presidente Valdir Maranhão, responsável pelo 3º adiamento. Senhor presidente, por favor, honre o acordo feito essa semana
e não deixe passar de terça-feira às 10 da manhã a instauração dessa CPI que vai seguir na batida de limpar a alma do brasileiro que não aguenta mais tanto desvio, tanta corrupção e mais um puxadinho do governo do PT. Chegou a hora de passar limpo também essa galera da ONI. Muito obrigado. Vamos a São Paulo então com o deputado Eduardo Bolsonaro. E agora, né, que ele teve que se meter no meio para salvar a vida da Ana Hickman, sua cunhada e da sua esposa, matou aquele criminoso e agora o Ministério Público está processando-o por excesso de legítima defesa. Temos que dar voz à legítima defesa nesse país e abaixo a toda a hipocrisia que nós vivemos. O nome de Carlos Marighella, senhor presidente, eu quero crer que o Brasil não merece alguém com as mãos sujas de sangue e de terrorismo no nome, na galeria aqui dos heróis da nossa pátria. A Lava Jato, ela não é culpada pela crise política que nós vivemos. Ela é culpada por retirar o país dessa cegueira que nós vivíamos, adormecidos e com o bolso de todos os contribuintes sendo assaltados. E isso daí passa, sim, pelas escutas legais, pois sem elas, como a lei prevê, né, a última ratio, sem elas nós seguiríamos adormecidos. E quem não quer ter a sua vida pública exposta, basta não entrar na vida pública. Vá vender água de coco e não seja candidato a ser um cargo aqui de deputado federal ou presidência da República. Parabéns a Vossa Excelência, conseguiu reunir a PF, o Ministério Público e a Justiça num trabalho sensacional. Aqui é uma reforma da Lei de Execuções Penais, porque onde há uma brecha, essa política desencarceradora coloca essa vagabundagem toda de volta na rua. Eu vou contar em detalhes como que funciona o aparelhamento do PT junto a instituições públicas, comprovando que essa mesma procuradora, Ela Vieco, se manifestou publicamente pelo Fora Temer. O que já ocorria nos bastidores, a sua posição, deputado Lobe, xiita, de esquerda, petista, agora torna-se pública. Deve estar atendendo ao caderno de teses do PT, deputado Campos, que ano passado fez uma reunião em Salvador, na Bahia, cuja uma das metas era caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro. Deve ser porque ele não está no esquema mamando nas tetas do governo Dilma. Só pode. É com muita felicidade que eu recebi a notícia da exoneração. Um tapa na procuradora Ela Vieco. Vai procurar sua turma. O Ministério Público não é lugar para palanque político. Ou a senhora ainda não percebeu? Então, ó, primeiramente para a procuradora Ela Vieco. Tchau, querida. E em breve, para Dilma Rousseff. O Brasil não merece ter uma pessoa dessa estirpe na nossa presidência. Muito obrigado. A Lei Rouanet, ela não é de todo ruim. O espírito dela, inicial, é um bom espírito. Promover ali aquele artista que está em começo de carreira para dar um empurrãozinho para ele, para ver se ele deslancha. Agora, o que nós temos visto, na cara de pau, foi o governo passado de Dilma Rousseff querendo literalmente comprar a classe artística, que é formadora de opinião, para trazer consigo simpatia dos seus seguidores. Eu quero ver algum beneficiado milionário da Lei Rouanet pregar contra as pautas da esquerda. A teta acabou, secou. Os senhores terão que se enfrentar com os brasileiros na sociedade, no dia a dia. Pegar dinheiro é mole, quero ver explicar agora. Artistas que cobram mais de R$100 de ingresso para o seu show, recebendo mais de 4 milhões da Lei Rouanet. Artistas consagrados. Se o pessoal soubesse como é que é o beabá dos criminosos, a gente já teria aprovado muita coisa aqui, como a redução da maioridade penal, dentre outras medidas. Em que pese eu, no meu íntimo, achar que nós devamos incentivar outras áreas, como por exemplo a saúde. Fiz um projeto de lei aqui, que estão falando que é a Lei Rouanet das Santas Casas, que visa doar dinheiro diretamente para as Santas Casas. Mas enfim, escola é para aprender filosofia, é para aprender português, matemática, tudo isso. Mas não é para doutrinar aluno. Dirigir a minha palavra principalmente aos policiais nas bases, que às vezes estão um pouco distantes aqui de Brasília, não sabem como é que a banda toca aqui dentro, né? A correria que faz requerimento, indica para a comissão, fala com fulano, corre em ministério, vê emenda daqui, enfim. É um trabalho totalmente estressante também, e é por isso que eu rendo aqui as minhas homenagens à união feita entre a FENAPEF, a Associação dos Delegados, a DPF, a Associação dos Peritos também, e dizer que é bonito quando você vê a Polícia Federal toda trabalhando nesse sentido. E ao lado também da FENAPRF. Deputado Eduardo Bolsonaro, vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa casa ela foi além daqueles direitos previstos na Convenção, que são direitos básicos, como trabalho, saúde, educação, lazer, e tentou avançar na LBI numa forma de trazer uma contraprestação dos serviços públicos
para as pessoas com deficiência. Da atrofia muscular espinhal, que é o tema da nossa palestra de hoje, da audiência pública, explicar para a sociedade o que é essa doença, bem como deixar aqui a Casa Legislativa de portas abertas para demandas. Depois de ser ministra de Minas e Energias, chefe da Casa Civil, presidente da República, que nomeia o presidente da Petrobras, e não saber do rombo de bilhões da Petrobras, ela sobe ali com essa cara de pau e vem dizer para os senhores de que está sendo vítima de um golpe. Pare de ser cara de pau, presidente. A gente já sabe como é que a banda toca. Mentiram hoje, mentiram no passado, quando falavam que os militares deram um golpe em 64. Foi esse Congresso Nacional aqui, com votos de Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Juscelino Kubitschek, que caçou o presidente Jango e que depois elegeu o presidente Castelo Branco, que assumiu apenas no dia 15 de abril. Parem de ser mentirosos. Não querem acreditar em mim? Vão aqui na biblioteca do Congresso e vejam o Diário do Congresso Nacional daquele tempo. Se daqui a 20 anos falarem que houve um golpe aqui no Brasil, pode ter certeza, eu estarei lá para defender vocês, pois o meu compromisso é com você, não é com o poder, não. O que essa PEC quer, deputado Glauber, nada mais é evitar do que os governos petistas fizeram no Rio Grande do Sul e no DF. Antes de politicagem e falar que todo servidor público merece aumento, a gente tem que dizer que é preciso pagá-los em dia, não atrasar 13º, não parcelar salários, porque o Tarso Genro lá no Rio Grande do Sul, eu sei que o senhor é do PSOL e ele é do PT, mas o que o Tarso Genro fez foi uma canalice, programou aumento ano após ano, o novo governo assumiu, não tem dinheiro para nada, ainda tem que honrar com aumentos dos servidores públicos que o governo anterior fechou compromisso. Isso aí chama-se canalice. E todos sabem da minha atuação independente nessa casa, por isso eu fico bem à vontade para falar isso, esquecem, na sua ignorância proposital, que ao votar no presidente, votam no vice. Vamos parar de infantilidade, esse negócio de golpe, e vamos discutir aqui temas de relevância nacional. Nobre líder Eduardo Bolsonaro, Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Senhor presidente, hoje eu retornei do extremo sul do Chile, onde eu estava numa missão oficial junto à Marinha do Brasil, para conhecer as bases de pesquisa brasileira junto à Antártida. E eu vim direto para o Congresso aqui, porque já via pelas redes sociais fervilhando o assunto das 10 medidas, motivo pelo qual todos nós estamos aqui, passadas as 11 horas da noite, nesse plenário. Porque há rumores, sim, senhor presidente, de que o projeto seja votado agora na comissão especial e venha aqui para o plenário. E pior do que isso, que esse projeto venha para cá e tenha uma votação simbólica, o que fica mais difícil de derrubá-lo. E tudo isso, todos nós sabemos, que é por conta da tal anistia ao Caixa 2. E as pessoas estão perguntando o que seria isso, senhor presidente. Para deixar bem claro para a população, existem sim pessoas com interesse em anistiar o Caixa 2 para se verem livres de crimes que colocam elas dentro da Lava Jato. Ou seja, temem a mão forte da Polícia Federal, do Sérgio Moro e do Ministério Público Federal, sim. Conhecido pelos educadores domiciliares, do senhor Kleber Nunes, em que ele aplicou o homeschooling aos seus filhos, os seus filhos passaram no vestibular, o Kleber Nunes ainda assim tomou um processo, é como diz aqui o tribunal finlandês, sobre o homeschooling, abre aspas, são os pais que supervisionam o seu homeschool, não a escola que supervisiona os pais, exatamente como são as pessoas que supervisionam o governo, e não o governo que supervisiona as pessoas. O que a gente quer dar aqui é um passo adiante na evolução do ser humano e, como bem dito pelo deputado Lincoln Portela, em defesa dos direitos humanos. Infelizmente, o senhor Kleber Nunes ele acabou sendo condenado por ter transformado seus filhos em autodidata. A gente às vezes fica aqui querendo cercear o desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins de energia, aí enche o país de termoelétrica, poluindo, acabando com o meio ambiente. E é por isso que a gente faz esse tipo de audiência aqui. Por mais que não esteja aqui lotado, mas já fica aqui na TV Câmara, a gente coloca nas nossas redes, e assim a gente vai mostrando para a sociedade que existem pessoas aqui que não estão abarcadas ali dentro da categoria chamada agente penitenciário, como a população conhece. Então, aos pouquinhos, a gente vai construindo isso daí, vai colocando projetos adiante. Fazer um projeto de lei é moleza, tá? Canetar agora, a gente faz um projeto de lei. Aprovar é que são elas.
Inclusive, quando eu entrei aqui, eu vi um estudo falando que demora, em média, 10 anos para se aprovar um projeto de lei. Mas tem projeto, por exemplo, a PEC da maioridade penal era de 1993. A gente foi apreciar ela em 2015. E facilmente, qualquer enquete aí, mais de 80%, 85% da população quer isso. Eu não tenho qualquer problema com relação a isso. Eu costumo falar para minhas bases, para meus eleitores, que eu voto favorável ao fim do foro privilegiado. Temos a pretensão de instaurar a CPI da Taurus para verificar essa... Obrigado. Para esse cara tem que ser dito, é cana. Já que não conseguimos colocar aqui pena de morte, nossa Constituição não permite, mas é cana dura. Falar, mas vai fazer a Universidade do Crime, que se exploda, e vai deixar esse cara solto fazendo da sociedade o laboratório do crime? É uma frase célebre também, toda hora vem esse deputado na minha cabeça, né? Mas Jair Bolsonaro, não quer ir para o presídio? É só não matar, não sequestrar, não estuprar, que você não vai para lá. Acabou. É simples, não é difícil. Quero crer que o STF não vá, mais uma vez, passar por cima desse Congresso e legislar totalmente contrário à nossa Constituição, que consagra o direito à vida, e também ao nosso Código Penal. Mais expresso do que está no Código Penal a tipificação do aborto, não há como. E, em sendo aprovado, vai abrir o caminho para que outros casos em que fetos que não são geneticamente perfeitos, que eles venham também a ser passíveis de aborto. Do Bolsonaro pelo PSC de São Paulo, Vossa Excelência tem 3 minutos. O deputado que está sempre combatendo aí a corrupção. Qual é o espírito das 10 medidas, presidente? Se não o de combater a corrupção, se não o de acabar, por exemplo, de reaver o dinheiro desviado, o dinheiro roubado, de volta para os cofres públicos. Por que não usar a prisão como meio para você devolver esse dinheiro, parar a contagem da prescrição e assim por diante? Mas não, o Congresso foi lá e desfez o projeto totalmente, porque a sociedade de fato está passando um recado que está por aqui, de corrupção, politicamente correto e aí por diante. Muito obrigado.